Oi, tudo bem? O meu nome é Isla e eu desejo que você seja muito bem-vindo aqui nesse canal. O nome do vídeo de hoje, o assunto dele é Aquilo que nós contemplamos é o que mais se revelará a nós. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente vai partir do início, vendo o que significa, segundo o dicionário, a palavra contemplação. Segundo o dicionário, 1. Ato de concentrar longamente a vista, a atenção em algo. 2. Profunda aplicação da mente em abstrações, meditação, reflexão. Eu tava planejando trazer um vídeo aqui pro canal para voltar com os vídeos, porque se tem alguém aqui que me acompanhava há uns anos atrás, vai ver que eu parei de gravar e fiquei um longo tempo sem gravar vídeo. Uns 2, 3 anos praticamente sem gravar vídeo. E eu tava querendo retornar. E eu tava meditando sobre alguns assuntos, alguns temas, algumas palavras, essas coisas assim, pra trazer pra cá. E aí eu senti no meu coração de falar sobre contemplação. E quando eu comecei a planejar trazer isso, me veio um exemplo muito pessoal, assim, muito minha vida pessoal mesmo, e eu quero trazer ele aqui. Acredito que esse exemplo vai ilustrar bem como o ato de contemplar influencia a nossa vida. Ultimamente eu andava com muitas dores nos joelhos, ainda tenho, volta e meia, algumas dores no joelho, e isso fez com que eu me preocupasse, né, e fosse consultar. Então eu fui no médico, fiz exames, e durante esse tempo, ir no médico, fazer exames, eu pesquisei muito na internet, porque eu sou dessas pessoas que pesquisam na internet todo tipo de coisa, assim, quando tem alguma possibilidade, alguma coisa tá estranha na minha saúde, eu tenho suspeita de alguma coisa, eu vou lá e pesquiso, eu sei que todo mundo recomenda fortemente que não se faça isso pra não encher a cabeça de coisa, e foi o que eu fiz, fui pesquisar. Pesquisei sobre o joelho, isso do joelho, aquilo do joelho, e um monte de coisa de joelho, e tal, né, e fiquei pesquisando aquilo. Aí, ontem, quando eu tava planejando gravar esse vídeo, eu fui fazer antes disso, fui fazer um brownie, e aí tinha que colocar 2 colheres de margarina. Eu coloquei a colher de margarina, e aí uma das colheres de margarina caiu primeiro uma metade, depois a outra, dentro da frigideira. Tá, aí quando caiu aquela margarina, né, aí eu comecei a mexer assim a frigideira pra derreter aquela margarina, e aí eu olhei, elas tinham se juntado as 3 partes, né, como uma das colheres se dividiu no meio, e naquilo ali, eu não sei explicar, é como se eu tivesse sendo assombrada, sabe, por imagens de joelho. Eu falei, meu Deus, parece um joelho. Tô enchendo a minha cabeça com isso, de tanto que eu pesquiso, de tanto que eu vi sobre isso, de tanto que eu fui atrás de pesquisar e tal. Isso agora é só o que eu vejo em todo canto, estou vendo joelhos. E o que eu quero falar com esse exemplo? Que aquilo que nós contemplamos é o que nós mais iremos ver no nosso dia a dia. Algo que no dia a dia eu contemplei, no dia a dia se revelou a mim na situação mais corriqueira que eu podia estar, que era fazendo um doce. Então agora, depois desse exemplo bem prático, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 17, versículo 1, que vai dizer assim: O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. E agora o versículo 2 vai dizer assim: Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. A gente percebe nesse versículo 2 que Jó vai dizer que os olhos dele estavam contemplando os zombadores que estavam ao redor dele. Só que uma coisa que é muito forte nesse versículo, no versículo 1, é que Jó vai dizer que o espírito dele estava se consumindo e que ele só conseguia ver diante dele, os dias se apagavam, e que ele só conseguia ver diante dele a sepultura, ele só conseguia ver diante dele morte. E no versículo seguinte, o coração dele, a boca, acaba confessando aquilo que tinha no coração dele. Ele diz que os olhos dele contemplavam as provocações dos zombadores. Quando os nossos olhos, eles não estão voltados para o Senhor, não é o Senhor que vai se manifestar no nosso dia a dia, e muito menos no meio das tribulações. Quando os nossos olhos estão olhando para a sepultura, para as provocações, para as palavras de afirmação, de maldição sobre a nossa vida, são essas coisas que irão se manifestar a nós no nosso dia a dia. O versículo 3 é o que mais confessa aquilo que estava no coração de Jó, que era a contemplação para o lugar errado. O versículo 3 vai dizer assim: Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem é que me dê a mão? Essa palavra, ela é muito forte.
Porque o que é um fiador, né? Um fiador, quando a gente quer, por exemplo, comprar alguma coisa, alugar uma casa, geralmente nas imobiliárias, a gente precisa ter um fiador, às vezes até 2 fiadores, que são pessoas que, caso elas vão dar a garantia de que a gente vai pagar, e caso a gente não pague aquilo que a gente tem que pagar certinho de aluguel, elas vão pagar por nós. Elas estão comprovando que a gente está garantindo para o banco ou para a imobiliária que a gente vai pagar aquela casa, e se a gente não conseguir, o fiador vai pagar. Então aqui no versículo 3 a gente vê a consequência de contemplar algo ou alguém que não é o Senhor nosso Deus. Essa consequência já deixa bem descrito. Promete agora, ele fala para Deus, promete agora e dá-me um fiador para contigo. Ou seja, Deus me promete e dá garantia naquilo que tu está falando. Ou seja, o coração dele já não estava mais confiando 100% na palavra de Deus. Já não confiava que Deus era fiel. Já não confiava mais na fidelidade suprema de Deus. E a parte B do versículo vai falar: quem há que me dê a mão? Então, toda a contemplação dele, olhando para os inimigos, para aquilo que os inimigos falavam, para aquilo que os zombadores falavam, as provocações, ele olhou para aquilo todos os dias, ele ouviu aquilo todos os dias, e isso gerou nele uma certa incredulidade e desconfiança nas promessas de Deus, a ponto de dizer: Deus, me dá uma garantia disso que tu está falando, porque só a tua palavra não basta. E quantas vezes, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente contempla tanta coisa que não é o Senhor. E aqui uma coisa que me chamou a atenção é que contemplar pode na hora remeter a gente a algo visível. Por exemplo, eu contemplo essa Bíblia todos os dias. Eu olho para ela, medito sobre ela, vejo aqui as cores que tem nela, e eu estou contemplando porque eu estou vendo com os olhos e refletindo profundamente sobre isso. Sim, pode estar totalmente ligado, né, aos olhos, porque os olhos são um canal de acesso muito grande na nossa vida. Porém, não são só os olhos. Muitas coisas, por exemplo, que a gente escuta, tem pessoas que contemplam fofoca. O dia inteiro, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, elas contemplam fofoca, porque o ato de contemplar, ele não é por onde a informação é acessada, não é por onde entra a informação, por onde entra o estímulo visual ou auditivo. Não, nossos olhos, nossos ouvidos, eles são acessos, canais de acesso para as informações entrarem. Mas a contemplação, ela de fato se dá dentro do nosso coração. Então, Jó vai dizer que os olhos dele contemplavam os zombadores, ele estava vendo os zombadores, e os olhos dele contemplavam as suas provocações. Então, não era só algo que se via, era algo que se ouvia. Então, muitas vezes nós podemos não estar vendo nada de errado, nada que não seja algo assim supérfluo. A gente pode estar vendo só coisas assim normais, boas, agradáveis, mas a gente pode estar sendo chegado em fofoca. Por exemplo, polêmicas, coisas que a gente fica escutando na internet direto, o que mais tem polêmica na internet, né? Então a contemplação, ela se dá de fato dentro do nosso coração. Ela acessa a nossa vida por qualquer canal de acesso, os nossos olhos, nossos ouvidos, mas ela se dá de fato dentro do nosso coração. Porque a consequência de uma contemplação que não é dada ao Senhor, mas sim a qualquer outra coisa ou qualquer outro alguém, a consequência disso é o espírito adoecer. E é o que aconteceu com Jó. Ele vai dizer: deveras eu estou cercado de zombadores. Aí no versículo 1, né, ele vai dizer: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias estão se apagando, eu não vejo nada na minha frente que não seja a morte, a sepultura. Isso gera dúvida dentro do nosso coração, gera medo, alimenta aquele sentimento de medo, alimenta aquele sentimento de ansiedade, alimenta aquele sentimento de prazer nas coisas erradas, alimenta todo tipo de sentimento ruim. A nossa contemplação a qualquer outro alguém ou qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus, ela alimenta todos esses sentimentos ruins que tem dentro do nosso coração. Então muitas pessoas, elas estão assim: eu quero ver o Senhor no meu dia a dia, eu quero ver o Senhor no meu dia a dia, mas no dia a dia dela, ela não busca o Senhor. Como que a gente vai ver o Senhor se manifestar a nós no nosso dia a dia, se no nosso dia a dia nós buscamos qualquer outra coisa em primeiro lugar que não seja Ele? Então o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam contemplando tudo na frente de Deus
na semana dela, e aí no domingo, ou um outro dia de culto, assim, na semana, ela vai pra igreja e lá ela quer ver Deus se manifestar a ela. Porque lá ela está querendo contemplar Deus. E aí, às vezes, até na igreja acaba sendo difícil de ela reconhecer Deus em alguma coisa. Porque a mente dela tá tão distraída com tudo que ela contemplou e o coração dela olhou a semana toda, que ela não vai enxergar Deus nas coisas mais simples, sabe? Durante o culto, vai precisar de muito estímulo. Vai precisar de muito estímulo para que essa pessoa veja e até mesmo sinta a presença de Deus. Porque nossas mentes, nossos corações, nos dias de hoje, eles estão muito saturados de estímulos visuais, auditivos, sensoriais. A nossa mente, nosso coração, eles estão muito estimulados com qualquer outra coisa que não seja a presença de Deus. Então isso faz com que a gente só veja Deus no domingo. A gente só veja e só sinta Deus quando tiver uma oração tremendamente forte na igreja, quando o louvor pegar fogo. E olhe lá, e às vezes nem assim. Às vezes nem assim. Então com isso eu quero compartilhar um versículo que está no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 15, que diz assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. E esse versículo, ele falou muito comigo. Essa, se eu não me engano, é a Almeida Corrigida Fiel, mas eu vou ler agora na minha tradução da NVI, que diz assim: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Que ali na outra Bíblia fala contemplarei. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. E isso falou muito comigo. Eu sei que tem tantos versículos que falam de contemplação. Tem aquele versículo que fala, que é muito famoso, que fala tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se há algum louvor, né, nisso pensai. Fala muito sobre essa questão de contemplação, do nosso espírito contemplar ao Senhor. Mas esse aqui falou muito comigo por conta disso. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Ao ver a semelhança de Deus, quando a gente contemplar o Senhor no nosso dia a dia, quando a gente falar com Deus no nosso dia a dia, quando a gente tiver um constante pensamento sobre o Senhor, quando o nosso pensamento estiver constantemente em Deus no nosso dia a dia, em qualquer momento, em qualquer coisa que a gente estiver fazendo, a gente vai ver a semelhança dele nas pequenas coisas da nossa vida. Por exemplo, né, lembrando o exemplo do início do vídeo que eu falei, que eu estava pesquisando sobre joelhos, sintomas de coisa de joelho, fazendo uma coisa cotidiana, eu enxerguei um joelho, porque é uma coisa muito aleatória, difícil de acontecer. Então imagina o poder que tem quando a gente colocar a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, ouvidos, todos empenhados em contemplar a face do Senhor todos os dias. A gente vai ver a semelhança de Deus desde o acordar. E esse acordar foi algo que falou tanto no meu coração. Por quê? Qual é a coisa mais rotineira que a gente possa fazer? Antes mesmo de limpar nossa casa, antes mesmo de trabalhar, antes mesmo de cozinhar, de tomar banho, de escovar os dentes, pentear os cabelos, a coisa mais rotineira que a gente faz é acordar. E é nesse lugar de maior intimidade, é nessa vida cotidiana, é nesse lugar de maior repetição que o Senhor quer se mostrar a ti, quer se mostrar a nós. É nesse lugar de rotina, de dia a dia, que nós iremos ver a semelhança do nosso Deus, quando nós contemplarmos a Ele em todas as coisas. Então vai vir um dia difícil e a gente vai ver a semelhança do nosso Deus. A gente vai estar trabalhando e a gente vai ver a face do nosso Deus. A gente vai estar cozinhando, a gente vai estar lavando, a gente vai estar fazendo qualquer coisa cotidiana, escovando os dentes, qualquer coisa. A gente vai ver a semelhança do nosso Deus nessas pequenas coisas, porque o nosso coração vai estar contemplando a Ele. Então imagina como aconteceu com Jorge. Ele vê a sepultura diante dele, os dias se esvaindo e se finando e se acabando sem esperança nenhuma, porque os olhos estavam voltados para as provocações dos zombadores, e aquilo gerou no espírito dele uma ruína naquele momento. Imagina o poder que não tem quando os nossos olhos se voltarem para o Senhor Deus, que dele emana a própria vida, a fonte de vida está nele. Imagina o impacto que isso não vai ter, não só na nossa vida, mas em todas as vidas que nos rodearem. Amém? Gostei muito de voltar aqui no canal. Eu vou trazer mais vídeos aqui com certeza. Quero trazer vídeos regularmente aqui. E espero que o Senhor tenha tocado no teu coração com essa palavra. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.